E a regata mais prestigiosa do planeta está mais emocionante do que nunca aqui em Barcelona. E aqui no Homo Sapiens você acompanha tudo o que está se passando. Nesse momento está acontecendo as finais entre a Itália e a Inglaterra para ver quem vai pegar a Nova Zelândia na disputa final pela taça. Apesar de estar empatado em 3-3 e de estar acontecendo as regatas mais emocionantes dos últimos 10 anos dessa disputa, já está claro que tem uma equipe que é favorita sim. Até agora foram 6 regatas nessas finais, inclusive esses que são os veleiros mais rápidos do planeta acabaram de bater o seu próprio recorde de velocidade, atingindo 55,2 nós, que dá 102 km por hora. Para um carro isso é trivial, mas para um veleiro atingir essa velocidade ele tem que ser uma máquina perfeita. Em termos avançados, isso quer dizer que esses veleiros são os mais eficientes jamais inventados, ou seja, nenhum outro veleiro do planeta é capaz de captar a energia do vento e transformar em tanta velocidade como esses caras aqui. Esse vídeo tem o patrocínio de Silvério Staleiro, o seu barco em boas mãos. No último vídeo aqui, eu reportei as 2 primeiras regatas que aconteceram no primeiro dia de disputa, que resultou num placar de 1-1, e agora eu vou falar das últimas 4 regatas, que resultaram então no placar de 3-3. Sábado, dia 28 de setembro, foi o segundo dia marcado para as regatas, mas foi extremamente frustrante. Normalmente ficam programadas 2 regatas, uma começando por volta das 2 da tarde, horário aqui local de Barcelona, e que é 9 horas da manhã de Brasília, e outra 1 hora depois. Nesse dia tinha pouco vento e ficaram então adiando a regata porque a medição não marcava ventos acima de 6 nós e meio, que é o limite inferior para poder ter a regata. Quando a primeira regata do dia aconteceu, já era quase 4 da tarde e no meio da prova o vento morreu geral. Os 2 barcos então passaram a fazer uma corrida de tartaruga sem estar voando nos folhos, ou seja, com o casco todo na água, o que é chamado de modo de deslocamento, porque assim ele não consegue voar. Ele precisa então deslocar a água do seu caminho para poder se locomover. Basicamente, modo de deslocamento é a forma que a grande maioria dos barcos navega. Então, o tempo limite da regata estourou, ninguém cruzou a linha de chegada e a regata foi então cancelada. O placar continuou 1-1. Dia 3 de regata, domingo, dia 29 de setembro, foi o exato oposto. Esse dia foi super emocionante. Inclusive, eu saí de barco para ver a regata pela água. Mano, se deu muito bem. Estamos aqui saindo a bordo do, como chama? Corumba, a bordo do veleiro Corumba. Saindo aqui do porto de El Masnou, em Barcelona. Comandante Daniel aqui. Um agradecimento pelo convite. Uma honra estar aqui a bordo. Temos aqui os colegas Mário, né? Bruno e Mário. Mário, são brasileiros? Sim, senhor. E Bruno, e Pique, e estamos aqui a caminho. Daqui a gente deve levar o quê? Umas 2 horas para chegar? A gente deve levar umas 2 horas para chegar na região ali da Raia. E vamos ver o que dá para ver, né? Quanto dá para se aproximar, o que dá para mostrar e o que dá para aprender. Acima de tudo, vamos embora. O vento estava mais forte que o previsto e dessa vez a primeira regata demorou para acontecer, mas porque o vento permanecia acima dos 21 nós, que é o limite superior para poder ter a regata. A gente estava então concentrado navegando para chegar no local da regata, e do nada vem um fantasma gigante se aproximando da gente. Era a equipe francesa Orient Express, que foi a primeira a ser eliminada da disputa e estava lá na água treinando. Logo depois foi a vez dos Kiwis passarem zunindo pela gente, e foi incrível a surpresa. E logo em seguida, quando a gente se aproximou da raia, a gente viu lá longe um barco que estava numa posição esquisita. E a gente então se deu conta que o barco estava capotado. Era o barco Aling Red Bull da equipe suíça. Não explicaram direito o que aconteceu, mas só colocaram um aviso nas redes sociais deles, explicando do ocorrido e dizendo que estava tudo bem. Enquanto isso, a regata do dia entre Luna Rossa e Britânia continuava sendo adiada. Sempre que faltava entre 8 a 5 minutos para a nova largada, eles postergavam a largada de novo em mais 10 minutos. E assim foi por quase 2 horas. De repente,
Olha o azar que o Luna Rossa deu. Faltando 5 minutos para a 300ª nova largada, eles mostram que o Luna Rossa tinha um problema sério na vela mestra. As velas ficam assim todas esticadinhas e lisinhas porque elas têm bastões que atravessam elas longitudinalmente. Esses bastões são chamados de talas, e aproximadamente as 5 talas superiores tinham se partido, e é impossível velejar assim. Eles então rapidamente começaram a trocar de vela na esperança que continuassem sendo adiadas as regatas. Mas justamente nessa hora, faltando 3 minutos, a comissão de regata anunciou que o vento deu a medida certa e a largada ia acontecer. Os coitados dos italianos foram então desclassificados e os ingleses ganharam o ponto sem nem sequer precisar fazer a largada. This is the umpires. Italy has been disqualified. The race is stopped and awarded to GBR. E assim então terminou a largada 3 das finais e o placar de 2-1 para os ingleses. Para a segunda regata do dia, a novela continuava adiando e adiando e adiando por excesso de vento, até que mostraram que o Britannia também tinha talas que tinham se rompido e eles rapidamente começaram a trocar de vela, mas não deram o mesmo azar que o Luna Rossa e a regata continuava sendo adiada e a troca deles foi feita sem problema. Chegou então um momento que parecia que nem ia mais ter regata, até que no 300º adiamento, faltando 3 minutos, a comissão de regata confirmou a largada. Então, para contextualizar, não é que o vento acalmou, ele só deu um refresquinho durante o período de amostragem e logo então voltou ao que era antes. E a regata então aconteceu na maior condição de vento possível que esses barcos podem enfrentar, porque um cabelinho mais forte de vento já nem teria tido a regata. A condição de mar dessa vez estava um pouco mais calma que no primeiro dia que eu falei lá no vídeo anterior. Então eles tinham um pouco mais de controle dos barcos e a cavitação ocorria em velocidades maiores. E mano, com certeza se tinha uma regata que o Luna Rossa ia botar para quebrar, era essa depois de justamente ter perdido os pontos por desclassificação. Se você sonha em ter o seu próprio barco e quer que ele seja exatamente como você sempre sonhou, você precisa conhecer o Silvério Estaleiro. Eles transformam esse seu sonho em realidade com a qualidade e a personalização que você merece e entregam o seu barco dentro do prazo e dentro do orçamento combinado, ou seja, respeitando o seu tempo e respeitando o seu dinheiro. Entre em contato com eles que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Eu vou colocar os links tanto na descrição do vídeo quanto fixado no primeiro comentário. O Jimmy, que é comandante do Luna Rossa, é conhecido por ser muito agressivo contra o oponente, especialmente nas largadas. E nesse sistema de barco contra barco, não basta apenas você correr bem a sua regata. Se o outro der mole, você tem que arrochar. Quem já tirou habilitação de navegação sabe que, a depender da posição das velas, da posição relativa entre os dois barcos, o barco que tem a preferência não pode ter seu rumo bloqueado ou atrapalhado pelo oponente. Então, se você julga que você tinha preferência e o oponente te atrapalhou infringindo a regra, você protesta, ou seja, você pede uma penalidade para o seu oponente. Se for julgado pela arbitragem que teve falha, a penalidade é aplicada. Se for julgado que não teve, não tem penalidade. Agora vamos para a regata. Dancinha do acasalamento antes da partida. Faltando 1 minuto e 40, a vista aqui é da câmera do Britannia. Veja que o Luna Rossa vem pela direita e faz uma curva em cima dos ingleses, forçando eles a alterar o rumo. Eles protestam, mas nada de penalidade. Agora faltando 40 segundos para a largada, veja que o Luna Rossa está fazendo a curva por fora e vem vindo para cima do Britannia. O Britannia então tem que ajustar seu rumo para evitar a colisão, mas eles entendem que tinham o direito de passagem e protestam. Quem solta esse Jesus Christ é o Dylan Fletcher, que é o piloto B da Inglaterra e que estava no pilote nesse momento. E nada de penalidade. Os dois largam bem e vão bem parelhos. Lá para o meio da perna 1, de novo os italianos que estavam na frente forçam uma mudança de rumo dos ingleses que vinham ultrapassando e acreditavam ter direito de passagem. Eles protestam de novo e a voz mais enfática é de novo do Dylan Fletcher e nada de penalidade. No final da perna, Luna Rossa cruza 50 metros na frente do Britannia,
que monta a boia de Barlavento 4 segundos atrás dos italianos. Mas o Luna Rossa força com tudo a virada e atinge a maior velocidade que esses barcos já atingiram na vida, 55,2 nós. Deixa eu frisar aqui que nesse vídeo eu vou apontar apenas as partes que eu julgo serem mais importantes. Então, quando terminar esse vídeo aqui, você volta lá para o canal da America's Cup para assistir as regatas na íntegra, ou pelo menos assistir o compacto que eles chamam de Race Recap. Eu vou colocar os links tanto na descrição do vídeo, quanto fixado no primeiro comentário. No final da perna 2, o Luna Rossa está 120 metros na frente e o Ineos cruza o portão de solta-vento 6 segundos atrás na regata mais competitiva de todas até aquele momento. No meio da perna 3, quando eles estão prestes a cruzar um com o outro, o Luna Rossa camba bem na frente para bloquear o caminho e de novo tem protesto. E de novo não tem penalidade, e dessa vez o Dylan Fletcher explode e dá uma esculachada na arbitragem que se chama Umpires. Umpires, isso é uma piada, ele fala. Ao longo da regata, o Luna Rossa vai abrindo aos poucos, mas no final da oitava e última perna, o Britannia tira muita diferença e chega até a ter uma esperança de ultrapassagem na retinha final. Mas o Luna Rossa segura e ganha o ponto. Luna Rossa, Prada Pirelli win race 4. We are locked up at 2-all. Essa regata foi muito incrível. Os italianos estavam muito felizes. Olha a felicidade do Horácio Carabelli. E a gente no nosso barco ali assistindo foi muito bacana, chegava bem pertinho deles. Teve até depois muita discussão em diferentes canais se o Umpires tinha decidido corretamente nessas 4 vezes em favor do Luna Rossa. O que eu achei curioso, isso de fato é uma opinião minha, porque eu não vi ninguém falar sobre isso, é que eu acho que pegou muito mal esse esculacho do Dylan Fletcher com o Umpires, porque depois na coletiva de imprensa, o Ben, que é o comandante, reforçou dizendo "The umpire is always right". E eu não vi nenhum tom irônico não. Inclusive, depois das regatas, o Britannia publica uma avaliação do dia num programa deles chamado The Inside Tech. E o Fred Carr, que apresenta e que é o ciclista-chefe, repete com ênfase: "The umpire is always right". The umpire is always right, as Ben said in his mixed zone press conference. Placar 2-2. Segunda-feira, dia 30, era para ser dia de folga, mas como a previsão estava excelente, a direção de prova decidiu aproveitar e fazer logo o 4º dia de regata. O vento estava aproximadamente 18 nós, que é excelente, porque tem bastante vento para o espetáculo e não vai passar nem acima e nem ficar abaixo do limite. Então a regata 5 finalmente começou no horário previsto. Na dancinha do acasalamento, faltando 40 segundos para a largada, o Luna Rossa, que está do lado esquerdo, faz uma curva fechada demais para passar pela popa do Britannia, perde a estabilidade e sai dos folhos, entrando em modo deslocamento. Olha os ingleses a 32 nós e os italianos a 15 nós. Eles até conseguem rapidamente voltar nos folhos, mas acabam largando 90 metros atrás do Ineos. É uma pena esse erro, porque o Luna Rossa faz uma corrida impecável e não deixa a distância aumentar quase nada. Pelo contrário, eles vão sempre alcançando. Mas o Ineos fez uma corrida perfeita e fechou a porta, jogando o ar turbulento nos italianos todas as vezes que eles tentavam encostar. E forçaram então eles a fazerem mais manobras que o necessário, e eles não conseguiram nem escolher a melhor rota. O Ineos levou o ponto e o placar 3-2 para os ingleses. A regata 6 também começou na hora. A dancinha do acasalamento foi mais tranquila dessa vez, e nenhum barco arrochou o outro. Os dois largaram muito bem, fizeram quase toda a primeira perna muito colado um no outro. Mas assim que eles entraram na segunda perna, os italianos foram abrindo e os Brits nunca mais tiveram uma oportunidade sequer de alcançar. Placar 3-3. Embora esteja empatado, eu vejo uma clara vantagem do Luna Rossa. Até aqui a tendência é que quem sai na frente na largada ganha, mas quando o Luna Rossa ficou para trás, ele estava fungando no cangote do Ineos. E quando o Ineos ficou para trás, 2 das 3 regatas, ele acabou comendo poeira geral. Estamos aqui direto de Barcelona.
Olha que chique, agora o Mozart tem até microfoninho com nominho e tudo mais. Teve hoje, então, o terceiro dia de regatas. Empatou mais uma vez 1-1. Mais uma vez, cada equipe ganhou uma. E agora esperando aqui com outros tantos jornalistas de outros tantos países para a coletiva de imprensa. Primeiro eles chegam para a coletiva oficial, digamos assim, que é para as TVs e para a própria TV da America's Cup, que é o pessoal que paga uma fortuna. E eu estou tentando descobrir quanto é a fortuna que tem que pagar para estar lá. Mas enfim, é que o pessoal brinca, fala que aqui é a galera mais peba, a galera mais pobrinha. Enfim, então estamos esperando, vamos ver quem que vai aparecer. Da última vez apareceu o Ben e o Jimmy, que são os comandantes, foi incrível, mas nem sempre eles mandam os comandantes. Vamos ver se vem talvez copiloto ou alguma outra pessoa da equipe. Vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente, para fazer perguntas sobre a regata de hoje. Aqui, Hamish Wilcox, que é técnico do Luna Rossa. Eu pergunto. Nessa disputa, ter enfrentado o American Magic foi difícil, e agora está sendo difícil de verdade. Se vocês conseguirem passar para a próxima fase, vocês acham que vocês vão ter uma vantagem sobre a Nova Zelândia, porque eles não estão treinando tão intensamente quanto vocês? A gente vai ter um embate duríssimo e no limite. Eles vão estudar tudo que a gente faz e vão aprender com isso. Mas a gente está aprendendo na prática. Isso é teoria versus prática. Então a gente vai ter um pouco mais de prática e isso certamente vai ser uma vantagem. Aqui, Keiko Bruni, piloto B e tático do Luna Rossa. Pleasure, big fan from Brazil. I came straight from Brazil just to cover that. Quando eu cheguei, eu ainda não estava torcendo para ninguém. Mas daí ele comenta: você começou a torcer pela gente. Então em todas as regatas eu me pego torcendo pelo Luna Rossa. Quando eu perguntei para as pessoas no Brasil, Luna Rossa, Luna Rossa, Luna Rossa Cazzo, Luna Rossa, Mamma Mia, Luna Rossa. A gente teve vários brasileiros na equipe no passado, Torben Grael. Eu não entendo como que os brasileiros podem torcer pelos ingleses. Eu acho que é o sangue latino. Eu acho que também tem a ver com você. Porque os outros são mais sérios e você conta piada. More Brazilian. Yeah, exactly. You know, and then, that's very nice. Yeah, I love Brazil. But at the same time, you're so focused. Mas ao mesmo tempo, você fica tão concentrado nas regatas. Não dá para ver os seus olhos, mas dá para perceber que você está muito concentrado. Não tem outro jeito de fazer isso. Não pode pensar em mais nada. Exige muito da gente, então você tem que estar 100% na disputa. Vocês parecem estar dominando. Ele fala, não. Parece. Porque quando vocês estão na frente, eles ficam para trás. E quando eles estão na frente, vocês estão logo atrás tentando passar. Quanto de cuidado vocês têm que ter para não ficar se achando e acreditando que estão em vantagem? No, I think we have to just keep doing what we are doing. A gente tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo. Eu espero que a gente tenha mais sorte que ontem ou qualquer outro dia, na verdade. Acho que a gente está velejando bem e a gente tem que continuar assim. E eu tenho esperança que o resultado vai vir dessa forma. I'm hoping that the result will come with that. How distraught were you guys yesterday? Quanto desolados vocês ficaram ontem? Estava atrasando o tempo todo e bem na hora que o vento vai abaixo do limite máximo, vocês perdem a vela e não podem fazer nada. Como é que foi isso? Yeah, it was not an easy moment for the team. Não foi nada fácil para a gente, mas a equipe já provou que consegue reagir muito bem aos problemas e momentos de dificuldades. E isso me deixa muito orgulhoso. That makes me very, very proud of the team. Essa está sendo a disputa do desafiante mais competitiva e mais apertada de pelo menos as últimas 4 edições. Eu acho que é porque fazia muito tempo já que não tinha 2 edições seguidas com o mesmo barco, sem ter mudança de classe. Então, eles estão aprimorando tanto o velejo quanto o desenvolvimento. E se você é daqueles que está chorando as pitangas, reclamando que esses barcos super modernos tiraram a emoção da regata, eu só tenho uma coisa para te dizer. É melhor você comprar um telefone de disco, um carro com carburador e uma furadeira daquelas de manivela, porque você parou no tempo. A evolução é inevitável. E se você tem uma empresa
e quer mostrar a sua marca para o público que está assistindo essa cobertura que eu estou fazendo da America's Cup, saiba que é possível patrocinar o Homo sapiens e na descrição do vídeo tem os meus contatos. E você que gosta do canal, saiba que é possível ter acesso a conteúdos exclusivos se você contribui com R$100 ou mais, ou $20 ou mais, e as instruções estão na descrição do vídeo abaixo. Mais uma vez, foi um enorme prazer produzir conteúdo em português diretamente de Barcelona sobre essa regata que eu admiro tanto. Siga o Homo sapiens no Instagram para ver mais dos bastidores e aqui no YouTube são conteúdos mais elaborados. Homo sapiens, o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu vejo você na próxima regata.